E aí, eu sou o Esteves e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. No vídeo de hoje, bora falar do Milan, que está muito próximo de contratar o centroavante Rasmus Højlund, Castelo Luqueba interessa ao Manchester City e já iniciou os primeiros contatos com Leipzig pelo zagueiro. Vamos falar também do Bayern de Munique, que fez uma sondagem pelo centroavante Nicolas Jackson, Chelsea tem acordo encaminhado com o atacante argentino Alejandro Garnacho, Tottenham está de olho no meio atacante Nico Paz, destaque do Como da Itália na última temporada e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Desse modo você não perde nada do que acontece no mercado da bola nacional e também internacional. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vamos começar falando das transferências confirmadas, quando o Sport anunciou a contratação do lateral direito Aderlan, de 34 anos, que reincidiu seu contrato com o Santos e assinou com o Leão até o fim deste ano. Com pouco espaço no Internacional, o lateral esquerdo Ramon, de 24 anos, foi emprestado ao Vitória, onde fica por lá até o fim deste ano. Livre no mercado após deixar o Fenerbahçe da Turquia, o centroavante sérvio do Santadic, que tem 36 anos, assinou por uma temporada com a Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. Sem vingar no Internacional, onde estava emprestado até o fim deste ano, o volante Diego Rosa, de 22 anos, foi repassado para o Apoel do Chipre. Ele deixou o Bahia em definitivo por valores não revelados até o momento, mas o tricolor mantém 50% dos direitos econômicos do jogador. Já o Besiktas da Turquia anunciou a contratação do volante nigeriano Wilfred Ndidi, que tem 28 anos. O jogador deixa o Leicester City por 8 milhões de euros e assina um contrato de 3 temporadas. O Itakura é reforço do Ajax da Holanda pelas próximas 4 temporadas. O defensor japonês de 22 anos deixa o Borussia Mönchengladbach da Alemanha a um custo de 10 milhões e meio de euros. Florian Thauvin está de volta à França. O atacante francês de 32 anos assinou até 2028 com Lens e deixa o Udinese da Itália a um custo de 6 milhões de euros. E o Valência da Espanha anunciou a contratação do volante francês Baptiste Santa Maria, de 30 anos. Ele assinou por 2 temporadas e deixa o Rennes da França a um custo de 2 milhões de euros. Sem espaço no Manchester City, o jovem zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi anunciado pelo Girona da Espanha. O brasileiro de 19 anos fica emprestado até o fim da atual temporada e sem opção de compra vinculada. O centroavante Evan Gessan é o novo reforço do Aston Villa para esta temporada. O Costa Marfinense, de 24 anos, chega do Nice da França a um custo de 30 milhões de euros. Já o Burnley anunciou a contratação do centroavante albanês Armando Broja, que tem apenas 23 anos. Ele assinou por 5 temporadas e chega em definitivo do Chelsea a um custo de 23 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Após um acerto entre o West Ham e Botafogo, o goleiro João Vitor se manifestou em suas redes sociais e confirmou a proposta, porém ele optou em ficar no time carioca. Com o desejo de atuar na Premier League, o jogador tinha conversas em andamento com o West Ham, porém parece que não houve um acordo na questão salarial e ele optou então em ficar no time carioca. E em paralelo a isso, o Botafogo encaminhou a contratação do goleiro Neto, que tem 36 anos e chegaria justamente para o lugar de John. Mas agora então, com a desistência de John em ir à Premier League, o negócio melou? A resposta é não, e Neto deve ser anunciado ainda nesta semana. Segundo informações reveladas pelo site Globo Esporte, o jogador já rescindiu seu contrato com o Bournemouth, na última quarta-feira já fez os exames médicos e agora depende apenas da assinatura do contrato, onde então deve ser anunciado a qualquer momento. E ainda falando de Botafogo, o Alvinegro tem negociações em andamento com o atacante espanhol Chris Ramos, que tem 28 anos. O Botafogo considera a negociação como muito bem encaminhada e ele deve custar algo em torno de 3 milhões e meio de euros, chegando do Cádiz, time da segunda divisão espanhola. A informação é novamente do site Globo Esporte. Chris Ramos chega então como mais uma alternativa para o ataque de David Ancelotti, onde o time carioca já tentou Mehdi Taremi da Inter de Milão e também Rafa Mir do Sevilha. O Fortaleza tem negociações em andamento com o zagueiro Rodrigues, de 27 anos, que está atualmente no futebol da MLS. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o defensor chega justamente para o lugar de Davi Luiz, que reincidiu seu contrato e foi para o Chipre. O São Paulo está muito próximo de anunciar a venda do atacante Lucas Ferreira, de apenas 19 anos, para o Shakhtar Donetsk. Segundo o site Globo Esporte, o time europeu fez uma oferta de 8 milhões de euros, pouco mais de 50 milhões de reais na cotação atual. Agora, com a queda na Copa do Brasil, o São Paulo viu aumentar a necessidade de fazer vendas, e por isso então quer concluir a venda do jovem jogador. A tendência é que nos próximos dias então ele já deixe o time. E o tricolor paulista tenta ainda repatriar o zagueiro Juan Tresoldi, que estava emprestado ao time paulista até o fim de junho, onde ele voltou ao Sassuolo da Itália. Lembrando que a diretoria do time paulista até negociou uma permanência, uma renovação do empréstimo, mas os clubes não chegaram a este acordo. Agora, segundo revelou o site da TNT Sports, o São Paulo voltou a tentar a contratação do jogador, ainda mais após a lesão de Arboleda, que deve ficar afastado aí pelo período de um
um mês. O Tottenham avalia a contratação do meio-atacante Nico Paz, destaque do Como da Itália na última temporada, e que chegaria como alternativa ao meio-atacante James Maddison, que sofreu uma lesão recentemente. Foi o que revelou o jornal da Sky Sports. A fonte destaca que até o momento nenhuma proposta foi feita pelo jogador, mas o time inglês vê ele como jovem muito promissor, podendo ser uma aposta a longo prazo. Aos 20 anos, o argentino tem contrato na Itália até o meio de 2028, e seu valor de mercado gira na casa de 35 milhões de euros. Nesta janela, inclusive, se falava que o Real Madrid iria exercer a opção de recompra do jogador, o que não aconteceu. E por falar no Como, o time tem um novo centroavante para esta temporada. Estamos falando do experiente Álvaro Morata, que está fechado, segundo o Fabrizio Romano, e agora depende apenas da assinatura do contrato e do anúncio oficial. Lembrando que as negociações aconteciam desde maio deste ano, porém dependia muito da liberação do jogador junto ao Galatasaray da Turquia, onde ele estava emprestado. Para liberar o jogador, o time turco receberá cerca de 5 milhões de euros. Aí ele retorna ao Milan e será repassado então ao Como pelo empréstimo de uma temporada, tendo uma obrigação de compra fixada e metas após esse período. Lembrando que desde que o Como entrou em contato pela primeira vez, Morata já havia manifestado interesse de voltar à Itália e jogar pelo time de Cesc Fábricas. O que acha? É um bom reforço? O que você acha? Será que no Como Morata vai vingar e fazer bastante gols? Comente aí. E falando no Milan, o time chegou a um acordo inicial com Manchester United pelo empréstimo do atacante Rasmus Højlund, revelou a Sky Sports. O jogador deve ficar emprestado então pelo período de uma temporada, com o time inglês pagando uma parte do salário, e após isso então terá ainda uma opção de compra vinculada. Por sua vez, o dinamarquês de 22 anos já manifestou o desejo de atuar no time italiano, já que deve ter pouco espaço no Manchester United, ainda mais após a chegada de Benjamin Sesko. Outro jogador que pode deixar o Manchester United agora é o atacante argentino Alejandro Garnacho, que está muito próximo de ser contratado pelo rival Chelsea. Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jovem de 21 anos manifestou o desejo de atuar no time londrino e topou o projeto do time. Agora resta o Chelsea e o Manchester United se acertarem nos valores da transferência, o que deve acontecer em breve, já que ele está fora dos planos e foi liberado para buscar um novo destino. Agora eu quero saber o que o Chelsea vai fazer com tanto atacante nesta temporada. Só nesta janela já contratou Estevão, Jamie Gittens, Lian Delap e João Pedro. Provavelmente eu devo ter esquecido algum outro jogador que chega para o ataque. Mas enfim, parece que Garnacho será mais um reforço dos Blues para esta temporada. Agora um pode estar chegando no Chelsea e outro pode estar de saída. Segundo publicação do jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports, o Bayern de Munique da Alemanha manifestou interesse no atacante Nicolas Jackson, que é tratado como negociável pelo Chelsea. Segundo a fonte, o time de Munique fez contatos nas últimas horas para saber as condições de negócio e avaliar a contratação do jogador. Aos 24 anos, o senegalês virou alvo também do Newcastle, após perder Benjamin Sesko para o Manchester United. Enfim, só destacando que Nicolas Jackson tem contrato com o Chelsea até o meio de 2033, por isso o empréstimo pode ser também uma alternativa para esta janela. Inicialmente se falava que o time inglês estaria pedindo 100 milhões de libras, mas agora teria feito uma redução para 80 milhões. Mesmo assim, eu acho bem difícil que o time alemão pagaria esta bolada no jogador. Mas enfim, até o momento é apenas algo inicial e apenas o interesse do Bayern de Munique, que não formalizou nenhuma proposta por Nicolas Jackson. Segundo informações do jornalista italiano Rudy Galetti, o jovem zagueiro Castello Luqueba entrou na mira do Manchester City para esta janela de transferências. Inclusive, segundo a fonte, o time comandado por Pep Guardiola já iniciou os contatos com Leipzig da Alemanha pelo jovem jogador. A ideia deste primeiro contato foi avaliar valores e condições de negócio, onde até o momento nenhuma proposta foi feita. O defensor francês de 22 anos tem contrato com Leipzig até o meio de 2029, e hoje o seu valor de mercado está na casa de 40 milhões de euros, e com certeza ele só sai por um valor acima do que esse. E anteriormente falamos do interesse do Newcastle em contratar Nicolas Jackson, após não conseguir fechar com Benjamin Sesko. Porém, segundo informações do jornal britânico The Athletic, o centroavante Samu Aguiar, que pertence ao Porto de Portugal, seria mais um nome na mira, que é mais uma alternativa então para essa temporada. A fonte destaca que até o momento o time inglês não fez nenhuma abordagem pelo espanhol de 21 anos, que avalia esse e outras opções no mercado. De qualquer forma, será bem difícil tirá-lo do Porto, já que o jogador é uma peça importante por lá e está bem valorizado. E mais uma notícia revelada pelo jornalista Fabrizio Romano é sobre Kingsley Coman. Segundo o jornalista, o Al Nassr da Arábia Saudita abriu negociações com o Bayern de Munique, e o jogador virou a principal alternativa do clube para reforçar o ataque neste momento. Aos 29 anos, Coman tem mais 2 anos de contrato com o time de Munique e tem um valor de mercado na casa de 30 milhões de euros. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se gostou, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!